E aí, galera, tudo bem? Chegamos com o podcast de hoje, falar de Campeonato Brasileiro, falar de Vasco, né? Falar muito de Vasco, falar da derrota do Palmeiras, né? Bom, a gente vai ouvir ao final do podcast de hoje o técnico Abel Ferreira. Teve uma polêmicazinha no jogo. O Abel até saiu mais cedo do gramado, fez um gesto ali muito simbólico, mas ele vai falar sobre isso na coletiva. Por isso que a gente vai ouvir. Eu tava até assim, meio assim, receoso de ouvir a coletiva do Abel. Achei que ele ia reclamar muito. Mas foi uma coletiva boa. Deu crédito pro Grêmio. Eu acho que. E para muita gente pode até ter soado irônico. Mas eu acho que não. Acho que genuíno mesmo. Deu todo o mérito pro Grêmio. E eu, cara, eu tenho que concordar. Né? Eu tenho que concordar. Já tava pensando, falei, pô, o Abel vai falar uma série de coisas, eu vou me irritar, não vou nem ouvir. Mas aí ouvindo a coletiva de tudo, falei, vamos ouvir o Abel, porque teve essa irritação dele e tudo mais, e gerou-se um certo rebuliço. Então a gente vai ouvir as palavras do treinador, as palavras do personagem principal dessa polêmica, não o principal do jogo, da polêmica que aconteceu no jogo, tá? Bora! Ó, convite para você, torcedor palmeirense, aguarda aí, vamos ouvir junto, tá? E vamos tentar falar um pouco mais, né? O que aconteceu, se é que tem explicação do que aconteceu, né? Nesse jogo entre Grêmio e Palmeiras. Bom, tabela do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama 5, Corinthians 5, né? O famoso 5 do Jorge Jesus. É, meme. Coritiba 1, Atlético Paranaense 2, Internacional 1, Grêmio 1, Palmeiras 0. Os mandantes fizeram a festa nessa rodada, né? Os mandantes fizeram valer. Vasco voltando a São Januário, uma festa bonita, um ambiente, uma atmosfera impressionante. E olha, torcedor vascaíno não se empolga, tá? Não se empolga, mas eu vou ter que ser sincero com o que eu tô sentindo. O Vasco joga o futebol mais divertido do momento. Assistir o Vasco. Cara, vamos com calma, né? É importante a gente contextualizar adversários e tudo mais, mas goleou o Fluminense, tá? Antes que, mas é o Coritiba, mas meteu 4 no Fluminense. Enfim, passou por maus bocados? Passou por maus bocados, mas só tomou 2 gols do Fluminense. Então, a gente tem de convir, e pelo menos esse é o meu sentimento. O Vasco da Gama hoje joga o futebol mais divertido do momento. Se a gente olhar para o campeonato inteiro, assistir os jogos do Vasco da Gama é o mais divertido que tem. É o mais entretenimento. A gente pode questionar vários aspectos táticos dentro de campo. Mas é a parada mais divertida. A gente viu aquele Corinthians e Grêmio, 4-4. Eu até hoje, né? Eu ouço ainda de programas, especialmente em São Paulo, né? O pessoal comentando sobre o jogo e o torcedor vai comentando embaixo, né? Ah, duas defesas horríveis. Cara, mas a gente não pode excluir o fato de que é divertido você ver uma partida com 4 gols. Não tem que você vai excluir o fato de que é divertido. Você vai excluir o Coritiba é uma equipe extremamente fragilizada, mas você vai excluir o fato para o torcedor do Coritiba, do Coxa não é divertido, mas para a gente que olha o futebol uma outra ótica, né, não com a ótica do torcedor, é divertido. É divertido. Você vai assistir Vasco e Fluminense. Para o torcedor do tricolor, não é legal. Mas, cara, pra ótica, pra gente que tá vendo de fora, como uma terceira pessoa, é muito divertido. Hoje, assistir o Vasco da Gama cara, assim, é a partida mais divertida que tem. E às vezes, assim, duas goleadas recentes, mas até antes, já desde a chegada do Ramon, já era divertido. Pela pegada, né? Pela intensidade, pela vontade que os jogadores são. E agora mudou um fato, né? Porque eles transformaram esse espírito guerreiro, isso está sendo convertido em gols. Beckett fazendo 2 gols, Gabriel Peck fez mais um, cara, é impressionante. Assim, é muito divertido ver o Vasco. É muito divertido, cara. Assim, hoje, cara, você pega, assim, você quer se divertir? Pode nem ser uma goleada. A minha recomendação, vai assistir o Vasco da Gama. Pô, mas eu quero ver o fino da bola. Não, você não vai ver o fino da bola, mas
você vai ver o que o futebol tem de diferente. O que o futebol pode te proporcionar. Você quer ver um bom jogo? Aí, de repente, eu falo para você nem ver um jogo do futebol brasileiro. Vai ver o futebol. Champions League tá rolando, né? Vai ver um jogo de Champions. Mas se você quer se divertir, você quer ver assim, por que o futebol tem toda essa mística? Por que o futebol. Por que o torcedor é tão maluco, ele é tão apaixonado? Cara, o convite que eu faço a você é vai assistir o Vasco da Gama. Cara, é puro entretenimento. É puro entretenimento ver o Vasco. 5-1, adversário direto nessa briga aí contra o rebaixamento. O Coxa eu acho que não dá mais, cara. Não dá mais. Virou SAF agora, tudo mais, né? Trouxe o, Ar- trouxe o Argelino, né? É Argelino o nome dele? O Slimani, né? Que por muito pouco não eliminou a Alemanha em 2014, né? Por muito pouco não. Não foi por muito pouco não. Foi por graças a um gigante que a Alemanha tinha no gol, que era Manuel Neuer, né? Naquela altura. Enfim, mas eu acho que pro Coxa não dá mais, cara. Não dá mais. Não é uma questão mais de tentar um fato novo, até porque não dá para contratar mais. O Coritiba contratou os jogadores, mas é uma questão agora de confiança. Não, não se tem mais, né? Infelizmente, a confiança não há. Confiança não há. E quando você perde a confiança, cara, é só pegar os resultados recentes. Você perde. Vamos tentar puxar da memória. Você perde de 5 do Vasco. Antes disso, tomou 4 do Bahia, jogando em casa, né? No Couto Pereira. E aí, eu acho que antes foi uma derrota por 3 do Fortaleza, né? 3-1, coisa assim. Então você vê, cara, já é uma sequência e antes disso teve o gol, teve o jogo do Flamengo que perde no final com o gol espírita do Gerson, né? Então, assim, além da confiança, assim, a sorte não está do lado, né? Então, eu volto a repetir, assim, você pode questionar o futebol dentro de campo, mas eu acho que hoje é muito mais uma questão de confiança cara, assim, já não dá mais tempo. Você não tem mais tempo de procurar uma confiança que foi perdida. E o Coritiba tá com 14 pontos. O Santos tem 24. O Santos é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O Coritiba, que é o Lanterna, ele tem 10 pontos pro Santos. Cara, é uma distância gigante. Tem quase 10 pontos pro Vasco. Tem 9 pontos pro Vasco agora. Eu acho que não dá mais, cara. Sétima derrota consecutiva, alguma coisa assim, né? Então, uma situação, né? Uma situação que já praticamente, cara, decreta aí que não vai dar, cara. A briga é pra não ser o Lanterna. Eu sempre falo aqui, eu não gosto muito, e felizmente Santos e Vasco estão virando a chave. Em dado momento eu falei, cara, eu acho que não dá mais pro Vasco, acho que não dá mais pro Santos, mas na altura que eu falei isso, você vê que do Santos foi há 2 rodadas atrás, né? Mas na altura que eu falei isso do Vasco, pelo menos, foi no primeiro turno. Então houve tempo útil e hábil para mudar alguma coisa. Agora, o Curitiba você não vê nenhuma perspectiva. Você não vê nada. Se vale de superstição pro torcedor do Coxa, toda vez que eu falo que você não vê nada, acontece alguma coisa. Então, quem sabe, né? Mas de verdade, eu não tô falando isso para zicar os outros, não. Você não vê nada na equipe do Corinthians, uma equipe totalmente sem confiança. Totalmente sem confiança, né? Bom, Coritiba aqui, o Vasco aqui, 23 pontos, o Vasco está no bolo. O Vasco está no bolo. Apenas 2 pontos agora do Bahia, primeiro time fora da zona do rebaixamento, 3 do Goiás. O Vasco está no bolo. E hoje é o time mais bacana de se assistir, cara. Eu vou repetir isso. É o time, é o jogo mais divertido de se ver, é o jogo do Vasco da Gama. E aqui eu volto a repetir. Aí você fala assim, mas você está analisando o jogo? Não, eu não estou indo para o lado tático, técnico. Eu estou indo para o lado do torcedor. Não só do torcedor vascaíno, o fã do esporte. Pô, quero me divertir, cara, assim, cara, tô cansado de ficar falando de mapa de calor, box to box, Rec 5, né, do Tite, famosa sigla do Tite, né?
Hack 5, né? É Hack 5, não é nem Hack 5. 5 é para quem, enfim, né? Hack 5 é para quem não entende futebol, Hack 5 é para quem entende muito. E, brincadeiras à parte, o Tite entende muito de bola, tá? Não estou sendo irônico, mas cara, assim, pô, não quero ficar olhando mapa de calor. Pô, assiste o jogo do Vasco, mano. É muito divertido, velho. Muito divertido mesmo. José Gabriel, Rossi, brabo guerreiro. Rossi é, cara, monstro, monstruoso. Veguete, cara, Veguete, que contratação, cara. Que contratação. Assim, qual foi a contratação mais acertada de todas na janela? Veguete. Veguete. A mais acertada, não estou dizendo que foi a melhor. Não estou dizendo que foi a melhor. Para mim, ainda. O Lucas já fez umas partidas ruins, mas para mim, ainda a melhor contratação, né? Porque o atleta é muito diferente. Até agora é o Lucas pelo São Paulo, mas a mais acertada de todas, assim, a que foi certeira. Assim, se eu só tenho um tiro e só tenho aquele alvo. E o Vasco acertou, é o Veguete. É o Veguete. O Vasco acertou em cheio na contratação desse atleta. É Verrete, né? A galera fala Verrete, né? Eu vou falar Veguete. Eu vou ler, eu vou pronunciar como eu leio. Ele vai vir e pode falar que é Verrete, mas bom, vamos falar Verrete porque a galera fala, né? Eu nem sei qual que é a pronúncia correta. É argentino, todo espanhol, Verrete, mano. A pronúncia do G no espanhol é H? Não sei, cara. Enfim, o Verrete, né? Cara, que contratação acertada, cara. Esse é espetacular, esse atleta. Ele é espetacular. Cara, a forma como ele caiu, assim, sabe aquela roupa assim, que é muito raro, né? É muito raro. Você pode comprar roupa de vários tamanhos. Pô, legal, essa roupa ficou bonita, ficou bacana, mas assim, são pouquíssimas roupas no seu arsenal, a menos que você tenha um costureiro próprio. Pouquíssimas roupas no seu guarda-roupa que você vai lá na loja e compra, né? Roupa padrão, né? Porque quem é rico manda fazer. Mas roupa padrão. São pouquíssimas roupas que você compra. E fala, cara, assim, essa camisa, essa calça, essa bermuda, ela é perfeita, né? O tamanho, assim, é perfeito para mim. São pouquíssimos, né? E o Vasco encontrou, cara, assim, um jogador perfeito pro Vasco. Perfeito. Assim, cara, você olha pro Veguete, você vê o escudo do Vasco no maluco, cara. É diferente, mano. É diferente. Tudo que ele faz, cara, assim, a frieza, as decisões, cara, é tudo correto, cara. É impressionante, é tudo correto. O posicionamento, a leitura de jogo, os momentos, os timings, a hora de ele assumir um protagonismo, deixar o outro fazer o passe, cara, caiu como uma luva. Caiu como uma luva o tal do Pablo Verrete, tá? E o Peck faz o gol no finalzinho. Coritiba até chega a fazer o seu golzinho de honra, né? Quando tava 4-0. E aí depois, para acabar de vez, jogar uma água fria mesmo, jogar água na cerveja, o Peck logo na sequência já faz o gol do Vasco. Tá 5-1. Assim, um espetáculo divertidíssimo. A festa do torcedor em São Januário, qualquer parada, qualquer parada. Ainda bem, né? Ainda bem que liberaram lá, tá tudo certo agora, né? Mas você critica. Assim, eu critiquei porque eu falei, cara, assim, deram motivo para o Ministério Público manter interditado. É só isso que eu falei. Eu não falei que eu concordo com o Ministério Público em nenhum momento. Aliás, eu falei, sou veementemente contra. Eu concordo com o que todo mundo tá falando, é o que eu falei. Só que eu falei, deram motivo pros caras. Aí você vai falar, pô, é preconceito. Pode, assim, pode ser tudo isso. Inclusive, o Vasco tá com uma bela campanha, né? Em relação a isso. E pode ser tudo isso. Pode ser tudo. Eu não vou cravar que é isso, tá? Eu não vou cravar que é isso. O discurso lá do procurador, esqueci, enfim, tem um tom, tem um leve tom ali de preconceito, mas, cara, eu não vou cravar isso, né? Mas, cara, assim, eu concordo com o que todo mundo tá falando. Agora, deram motivo. Houve um gatilho, né? Para acontecer uma situação, sempre há um gatilho. Essa foi a minha única crítica, né? Antes que alguém venha e fale, mas você concordou. Não concordei, não. Eu só falei assim, houve um gatilho. Agora, cara, né? Você deu motivo para os caras manter interditado. Esse que é o problema, né? Espero que o torcedor agora
com muita responsabilidade, vai lá, apoia, não joga nada no campo, que nem o torcedor do Santos, né? Liberaram, né? A Vila Belmiro tá liberada ainda até segunda ordem, né? Até o Santos apresentar ali alguma defesa. Eu esqueci qual que era a tecnicalidade, né? Então, foi liberado até segunda ordem. O clube ainda vai ser punido, mas ele tem que apresentar ali justificativas, enfim. Então, foi liberado, tá? Então, pro torcedor vascaíno que imaginava que, pô, o Santos vai para lá, vai jogar sem torcedor, é uma vantagem para nós. Vai ter torcedor, tá? Vai ter torcedor. Bom, grande momento, grande fase. O time segue muito confiante e tem que continuar muito confiante mesmo, porque o que a gente vê dentro de campo, comissão técnica, jogadores, torcida, cara, assim, todos somos um, né? É mais ou menos isso, assim, é uma unidade, né? É uma unidade que a gente vê dentro de campo. Bom, o Atlético Paranaense venceu o Internacional e aí já começa a reclamação, né? Ah, o gramado sintético, né? É tudo assim. Ah, a altitude. Ah, o gramado sintético. E o cidadão que sai de Fortaleza e vai jogar no Rio Grande do Sul, sai do calor de mais de 30 graus e pega um de -10. Ah, não, mas isso aqui é condições climáticas, né? Tudo normal, né? Fazer recortes faz parte, né? É só o que interessa, né? É só o que interessa. Ah, mas muda a condição atlética. Você sair do calor e ir para o frio muda a condição atlética. A sua imunidade baixa, né? A sua imunidade baixa. Para quem não sabe, tá? Porque tem muita gente que é desavisada, né? Só faz um recorte positivo, só um recorte que você quer. Você olha uma lupa, né? E você tapa a parte da lupa que você quer. Quando você sai de um calor de Fortaleza, né? Um calor de mais de 30 graus e vai para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, com menos de 10 graus, não 10 graus negativos, estou abaixo de 10. A condição. Não precisa nem ser, eu estou forçando uma situação porque é o inverno, né? É uma discrepância muito grande o inverno das duas regiões. A imunidade cai, né? A imunidade cai. E isso tem uma série de desdobramentos no organismo do ser humano. Alguns lidam com isso muito bem, outros não, né? Isso muda a condição atlética também. Eu estou falando isso, não estou querendo falar que é injusto. É porque eu vejo muita gente, né? Inclusive muita gente da imprensa. Ah, gramado sintético. Ah, jogou contra o Bolívar. Passou, gente. Mas até hoje fala da altitude. Ah, muda a condição atlética. Isso é doping. Cara, doping também. E vice-versa, tá? O Internacional sair da região sul e jogar no Ceará, vice-versa. Vale a recíproca é verdadeira. Você sair de uma situação de um frio com 8 graus e ir para Fortaleza jogar num calor de 34 graus, muda a condição atlética também. É a mesma coisa. Então tudo é doping, né? Tudo é doping, né? Agora você só faz o recorde. Não, não, isso é condições climáticas. Não, não, não. Isso é doping também. Ué, está mudando a condição do organismo. Quando a sua imunidade cai, é uma série de desdobramentos, né? Fora o risco de lesão, porque o frio contrai os músculos, né? Tem uma série de coisas também, né? Então, o que eu falo, assim, é curioso, né? Eu falo isso porque o Kudê foi nessa linha do gramado também, né? Agora mais, o gramado sintético e tal, enfim, né? E o Dorival reclamou, Dorival não reclamou, mas ele falou, chuva pesada, campo pesado, campo encharcado, e aí, né? E aí? Ah, não, aqui tá tudo certo, gramado, eu não tenho culpa que choveu, né? Aí eu não tenho culpa que choveu. Eu me recordo, para quem é de São Paulo vai saber o que eu tô falando. Teve um problema no abastecimento hídrico em São Paulo, um problema muito sério, alguns anos atrás. E aí, cara, assim, o pessoal que defendia o governador da época falava assim, não tem culpa que não chove. E aí eu me lembro que num debate com um colega eu falei, amigo, você acha mesmo que um reservatório do tamanho dos que abastecem São Paulo, ele esvazia em uma temporada? Você imagina que um reservatório daquela magnitude ele esvazia em 2 temporadas? Aquilo lá leva anos para esvaziar. Aí ele falou, pô, verdade, né? Verdade. Então não tá chovendo mesmo, mas se tá esvaziando e não fizeram nada, né? É a mesma coisa.
É a mesma coisa. Só tô fazendo, só tô contextualizando, né? Porque, como eu volto a repetir, é legal fazer os recortes que a gente acha interessante na nossa vida, né? Ah, não passei no emprego porque a mulher não gostou de mim, o cara não foi com a minha cara. Você vai fazer recorte positivo, ou você que não foi hábil o suficiente para conseguir um emprego, né? É só isso, cara. É só isso, enfim. Eu vou trazer as palavras do Kudê e a gente vai criticar mais em cima disso, tá? Porque eu não concordo, cara. Não concordo. Não concordo em partes, tá? Quando chegar nas palavras do Kudê, a gente vai falar. Calma, calma. Grêmio 1, Palmeiras 0. Grêmio faz o gol no comecinho do jogo e ficou por isso mesmo. Palmeiras até cresce no jogo, bolas, cruzamentos na área a rodo, né? Cara, como gasta cruzamento? Ele cruza na área, vai cruzando. Uma hora vai acontecer alguma coisa, né? Uma hora vai acontecer alguma coisa. Agora, o que eu acho curioso é que o Palmeiras tem. O Palmeiras entrou com o time titular em campo, né? E o Palmeiras tem no seu elenco titular atletas que são bicampeões de Libertadores, tá? Tem atletas lá que são bicampeões de Libertadores. Atletas consagradíssimos que hoje, se você perguntar para qualquer time da Série A, qualquer time, inclusive o Flamengo, você gostaria desse atleta no seu elenco? Eu gostaria. Se vai dar para contratar é outra história, mas você pergunta para um rubro-negro que tem grana para investir. Até para o Corinthians, pela rivalidade local, São Paulo, Santos. Você gostaria de ter Gustavo Gomes no seu time? Venha, nem pisco o olho. Ah, mas ele é identificado com o Palmeiras. Não quero nem saber, cara. Traz. Você gostaria de Zé Rafael no seu time? Opa, traz, mano. Pô, traz. Você gostaria de Rafael Veiga? Sem dúvida, não sou maluco, né? Então você tem atletas ali que são bicampeões de Libertadores, são o alicerce do time titular do Palmeiras, né? E aí o torcedor vai lá e cobra o Breno Lopes. O Palmeiras perdeu do Grêmio por culpa do Breno Lopes, né? O Palmeiras perdeu do Grêmio por culpa do Gabriel Menino, porque eu acompanho, como eu falo, eu sempre falo aqui, eu acompanho às vezes eu acompanho a transmissão em mais de um canal. Dois, às vezes eu ponho três, né? Às vezes fica três áudios rodando. E aí, cara, eles vão comentando as reações do torcedor no feed, né? No feed do YouTube. E aí, vai chegando, Gabriel Menino não dá, né? Então acho que agora o menino, Gabriel Menino, vai ter que ir pra Mancha Verde também. E vai ter que falar, cara, assim, ajuda nós aí, né? Estamos passando por um momento de confiança e tal, mas tô com um torcedor, sou palmeirense. Acho que ele vai ter que fazer isso também. Agora todo mundo. Agora os cobra, né? Os cobra. Os caras que a gente sabe que joga bola. Os caras que já foram convocados para seleções, né? Os que vão para seleções, porque os que vão para seleções, e não tô falando só da brasileira, são os melhores, né? Ah, esses caras não. Fez uma partida ruim? Não, tem problema. A culpa é do Breno Lopes, né? Porque o Breno Lopes é um cracaço, né? O Breno Lopes tem que ser cobrado. O Breno Lopes é o sucessor espiritual do Ronaldo Fenômeno, né? Ah, não, tem que ser o Gabriel Menino, né? Gabriel Menino, horrível, horrível. Gabriel Menino tem nível do Casemiro, vamos cobrar ele. Vamos cobrar esse atleta, porque ele é um cracaço de bola, né? Agora os que vão para a seleção, não. Esses daí não. Esses daí não vamos cobrar. Não vamos cobrar porque eles são perna de pau. Eu não sei nem por que, que o Fernando Diniz convocou fulano, por que, o Ramon convocou Beltrano, por que, que a seleção do Paraguai convocou outro, por que, que a seleção do Uruguai convoca outro. Eu não sei, porque eles são perna de pau, né? Esses caras não podem entregar nada, então a gente não vai cobrar, né? É, pô, eu peço perdão aqui ao torcedor do Palmeiras, mas, gente, assim, eu falo isso porque, assim, eu acho que o torcedor tem que cobrar quem pode entregar mais. A culpa por um resultado ruim não é por quem que não pode entregar mais. Aí esses caras que estão ali, que o torcedor cobra, são composições de elenco. São composições de elenco. Então, se o torcedor não quer cobrar o Abel, não quer cobrar o jogador queridinho, então que volte a cobrar a presidência. Não expõe e não cobrar um jogador que não pode entregar mais aquilo que ele já apresenta, porque ele é uma composição de elenco, né?
Ele é uma composição de elenco. É só esse o meu ponto. Acho um excelente time. O time do Palmeiras é um time muito forte, é um time intimidador, um time que é muito bem treinado. É muito bem treinado. Agora, abusar de cruzamentos da área, mostrar uma falta de repertório, e aí cobrar Breno Lopes, e aí cobrar Gabriel Menino, pô, você me desculpa. Você me desculpa. O elenco do Palmeiras já é curto. E você vai tirar a confiança mesmo desses atletas? É isso? O Corinthians hoje, a gente vê a torcida empolvorosa para que o Luxemburgo coloque o garoto Wesley para jogar. E o torcedor do Palmeiras não pede pro Abel colocar nenhum garoto, né? Talvez o Endrick só. Talvez o Endrick. Mas o Endrick já tá vendido. O torcedor não cobra pro Abel revelar jogadores. É que eu tô falando. Assim, é um pouco desmedido. Eu só acho isso, cara. Eu só acho isso. Todo torcedor tem que cobrar. Não tô falando que não tem que cobrar. Agora, você tem que cobrar quem pode te entregar. O Abel pode te entregar? Sem dúvida. Ele tem à disposição a melhor base do Brasil. Por que que ele não faz funcionar? Ele tem jogador de seleção brasileira, de seleção paraguaia, de seleção uruguaia, de seleção colombiana. Por que que não vira? Você pode cobrar esses atletas também. Vocês são atletas de seleção. Agora, os outros que compõem o elenco, cara, você não pode tirar a confiança desses caras, né? Porque eles já não são craque. Você vai tirar a confiança dos caras que não são craque? Pô, né? Aí tá se auto-sabotando. É isso que eu penso. Você tá se auto-sabotando. Você tá criando um problema onde não tem. Isso é o é, é, que mais me incomoda, se é que a gente pode dizer assim, né? Assim, existe uma obsessão de criar um problema onde não tem. Bom, e aí, para finalizar, o torcedor botafoguense que tá bravo com o Bruno Lage, e não só eu aqui, mas tantos outros programas esportivos, o que que a gente falou, né? Cara, assim, a distância encurtou, mas o Palmeiras não tira essa distância do dia para noite. Essa distância não cai do dia para noite. Todo mundo oscila. O que o Botafogo fez no primeiro turno deu a condição do Botafogo oscilar como qualquer outro. E é isso que acontece. O Botafogo oscila como qualquer outro. O Palmeiras acabou perdendo do Grêmio na Arena do Grêmio. Podia ter... Vamos falar de justiça. Poderia ter saído com empate? Poderia. Mas se a gente for falar de tentativas, de cruzamentos na área, o Grêmio mereceu vencer porque foi efetivo. É o que o Abel disse. Eu concordo com o Abel, por isso que a gente vai até ouvir o Abel. O Grêmio mereceu. Talvez na chance mais claríssima, teve outras oportunidades também, mas na chance mais claríssima do jogo, o Grêmio fez. Uma falha do defesa do Palmeiras e fez. E é o que eu falei do São Paulo com o Fortaleza. Foi semelhante até, só que o Palmeiras jogou como visitante na Arena do Grêmio. Teve muita posse de bola, né? E aí cruzamentos, chutes, tentativas e tudo mais. Pressão. O São Paulo jogou muito melhor, na minha opinião. Um pouquinho mais organizado, forçando João Ricardo, o goleiro do Fortaleza, a fazer grandes defesas. Eu acho que o Chapecó, né? O saudoso Chapecó, o goleiro do Grêmio, tem que fazer pelo menos, acho que uma grande defesa só, mas o resto, sim, dá susto. Você vai perguntar pro torcedor gremista, você passou susto? Óbvio que passou, tomou susto, mas não fez gol, né? Não fez gol. E aí você vai falar que, merecemos vencer? Talvez merecesse uma sorte melhor, mas não mereceu vencer. Você não foi efetivo. Mesma coisa o São Paulo. Você teve o pênalti do Rames Rodrigues, ele perdeu. O Luciano deu a bola para ele. Você vai dizer que o Fortaleza não mereceu vencer? O Fortaleza mereceu vencer. Assim como eu falei ontem do Fortaleza, eu digo hoje do Grêmio também. O Grêmio mereceu vencer. Soube jogar o jogo que tem que ser jogado. O Palmeiras vai vir, vai crescer no jogo, tomou o gol. O Palmeiras fez tudo que não pode fazer. Você deixar o Grêmio marcar primeiro. Porque aí, cara, o time vai se segurar. Vai se manter. Mas por que que. E aí você não pode fazer a comparação. Você não pode fazer uma comparação descabida, né? Porque aí pode ter torcedor do Palmeiras que vai falar: mas tomou 4 gols do Corinthians esse time do Grêmio. Mas ali, gente, era outro contexto, né?
Ali foi um jogo de trocação. Foi um jogo de trocação. Esse jogo contra o Palmeiras não foi um jogo de trocação. O Grêmio foi pra, cara, a gente precisa fazer um jogo cabeça. Precisa fazer um jogo cabeça. Vai ter que ser cirúrgico. E jogar o jogo que tem que ser jogado. Se a gente ir pro enfrentamento, é o que o Palmeiras precisa. Se a gente for para trocação, a gente vai deixar espaço para os atacantes do Palmeiras que, pô, não tem condição. Vai perdendo a corrida de todo mundo, né? E teve o garoto Hendrick, teve o Arthur, é muito veloz também. Você vai perdendo a corrida de todo mundo. Depois entrou o Rony. Não tem como fazer um jogo de trocação com esses caras. Você vai perder. Você vai, então, dentro do contexto, você olha o Palmeiras, pô, vamos respeitar. Vamos respeitar, vamos jogar o jogo que tem que ser jogado. Para a felicidade do Grêmio, conseguiu marcar o gol muito cedo. E aí, cara, jogou o jogo que precisava ser jogado. Correu riscos desnecessários? Correu, mas segurou o resultado. Tá? Jogou da forma como tinha que ser jogado. São jogos e jogos. O Renato sempre fala assim: eu gosto de ter o meu time ofensivo. O Vojvoda gosta disso também. Só que são jogos e jogos. Você tem que saber reconhecer a superioridade do adversário. Como o Fortaleza fez com o São Paulo e como o Grêmio fez com o Palmeiras. Ah, mas jogou como time pequeno em casa. Não, não jogou como time pequeno. O Grêmio não jogou como time pequeno. O Grêmio jogou de acordo com a sua capacidade. Dá para bater de frente com o Palmeiras? Quando eles tentaram fazer isso, tomou uma goleada no Allianz Parque. E dá para bater de frente com o Palmeiras? Não dá, cara. O Renato pode dizer, eu confio nos meus jogadores, são bons atletas, tem um gênio no ataque, que é o Soares. Mas não dá, cara. Ali eu tenho um trabalho meu, que é de um ano, praticamente, né? E tem um trabalho do Abel que é de 3 anos. Pô, não tem condição de equiparar, né? Não tem a mínima condição. Os caras são superiores. E para enfrentar alguém que é superior, você tem que jogar o jogo que tem que ser jogado. E isso não é jogar como time pequeno. Isso é jogar como time grande, na minha opinião. E você saber que, olha, ali não dá. Se eu for para trocação, não estou falando que o Corinthians é time pequeno, que o torcedor pode entender errado, né? Ah, então você está falando que o Grêmio foi para trocação com o Corinthians, que o Corinthians é pequeno. Não, são duas grandes camisas, só que ali o Grêmio entendeu que, pô, precisamos sair para o jogo se a gente quiser encostar no líder. E o Corinthians entendeu que, cara, a gente tem que ir para trocação se a gente não, pra gente não perder isso aqui. Então ali houve uma situação que, pô, vamos ter que ir para trocação mesmo. O empate não interessa para ninguém. Não me interessa. E aí, como ficou uma situação ruim pro Grêmio, cara, não vamos, não vamos sair pro jogo que, né? Não dá para perder pro Palmeiras. Não dá para perder pro Palmeiras, né? A situação de pensando em título já é difícil. Perder pro Palmeiras acabou. Então, se sair o empate daqui, é um resultado péssimo, horrível. Mas pelo menos a gente não perde. A gente não dá 3 pontos pro Palmeiras. Eu acho que foi com essa mentalidade que o Grêmio foi pra partida. Pô, vamos. Se der para ganhar, vamos ganhar. Mas se não der para ganhar, vamos empatar. A gente não pode deixar o Palmeiras abrir mais. Esse que era o contexto, tá? Por isso que eu volto a repetir. Para quem acha que o Grêmio jogou com um time. Não, jogou com um time grande, jogou com um time gigante, reconhecendo as forças do adversário e jogando o jogo que tem que ser jogado. Só isso, tá? Bom, me estendi demais, né? Cara, assim, eu me estendo porque, assim, eu sincero, honestamente, assim, eu respeito muito o torcedor, acho que é uma coisa. O torcedor é o que movimenta o esporte, né? A paixão do torcedor é algo que eu acho espetacular. Espetacular. Só que existem cobranças que, cara, você tá se auto-sabotando. É só isso que eu acho. Você tá se auto-sabotando de forma desnecessária. Mas, né? Enfim. Bom, Vasco da Gama. Primeiro jogo do Vasco com torcida em São Januário. Primeiro jogo do Ramon com o Vasco com torcida em São Januário, tá? E que presente pro torcedor. Primeiro, agradecer aos torcedores, porque eles são os verdadeiros protagonistas de tudo isso, pelo trabalho que vem fazendo e por jogar na nossa casa e demonstrar que a equipe está tendo um crescimento pouco a pouco. Contudo, não saímos da situação realmente, mas temos muita confiança no progresso que a equipe está tendo, como está trabalhando. É um grande momento. Jogar com essa torcida é impressionante. Já vivi muitas experiências de jogar aqui e não mudou nada. Cada vez está melhor. Cada vez é mais difícil jogar aqui. Por isso queríamos que o Vasco jogasse realmente no seu estádio,
para demonstrar a todo o futebol brasileiro que é difícil para todos. Estamos contentes com os jogadores. Cara, assim, eu elogiei, quando eu falava do Vasco, eu elogiei a contratação do Veguete, do Verratti, né? E, cara, a contratação do Ramon também, assim, é sem palavras. Sem palavras. O treinador, é, ele passa uma outra perspectiva. Quando você ouve o Ramon falando, ele te passa uma outra assim, perspectiva do que é o Vasco hoje. A situação de tabela é horrível. Tá na zona do rebaixamento. Mas como eu falei, hoje, para mim, o Vasco da Gama é a equipe mais divertida de se ver jogar. A mais divertida. Muito legal, cara. Muito legal. Assim, contratação do Verratti, a do Ramon, a do Payet. Eu acho que, cara, o torcedor tá simplesmente apaixonado pelo Payet, né? E ele não jogou tanto ainda. Cara, na hora que ele se condicionar, vai ser um espetáculo, né? Ele já deu alguns passes de um fora de série, né? De um extra classe. Eu acho que, meu, quando se condicionar legal, vai ser um cara diferente. Paulinho, pô, o Paulinho também tá fazendo muito. O Rossi é impressionante. Cara, o Rossi, o, o Veguete, o Verratti, o Paulinho, cara, é impressionante, cara, assim, é impressionante. Essas contratações recentes do Vasco, assim, foram muito acertadas. Foram muito, assim, e caras que vestiram a camisa do Vasco. Já vestiu e já. É o que eu falei, sabe? Aquela roupa do seu guarda-roupa que você veste e fala, pô, ficou perfeita. Na hora que esses caras vestiram a camisa do Vasco da Gama, os caras, cara, ficou perfeita a camisa. Ficou perfeita, né? Então caiu certinho. E o treinador também, né? E o treinador também, cara, assim, assim, cara, tudo muito legal. Tudo muito legal. Assim, eu vou seguir na torcida e vou seguir acompanhando, porque, como eu disse, é muito divertido acompanhar o Vasco, tá? E de verdade, está muito divertido acompanhar o Vasco da Gama. Bom, do outro lado do campo, Kozlowski, né? Mantém a esperança e cita a questão mental como principal desafio, né? Sim, ele tem que manter a esperança, obviamente, porque ele é torcedor. Torcedor não, ele não é torcedor, treinador, né? Treinador. Thiago Kozlowski. O sobrenome é difícil, né? Eu sempre me enrolo para falar o nome dele. E o problema não está na situação tática. Tudo já foi tentado. O problema é quando você tem a bola, você precisa ter calma e tranquilidade para não errar um passe, não errar um domínio, ter qualidade para finalizar a jogada. É aí que tá. Na Série A do Brasileiro tem que imperar a qualidade. É a tal da confiança, né? É a tal da confiança. Eu acho que assim, é um time que absorveram toda a confiança do, sim, foi pro ralo. Foi pro ralo. Como é que muda isso? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu sempre falo aqui, eu não sou a favor de troca de gestão, de comando técnico. As diretorias tentam trocar treinadores como um- aquela questão de um fato novo, né? De ter um fato novo. Mas muitas vezes não dá certo, cara. Às vezes é até mais arriscado. O Vasco da Gama fez uma parada diferente. O Coritiba tentou também. Além de trazer um novo comandante, trouxe novos jogadores. Jogadores que não estavam naquele ambiente de pressão, aquele clima ruim. E mudou tudo, né? A perspectiva, o panorama mudou totalmente, né? Agora, pro Coritiba, cara, assim, é uma questão de confiança que eu não sei, cara, né? Se eu tivesse a resposta para isso, eu estaria trabalhando no futebol. Eu não sei, cara, como é que se reverte uma situação dessa. Você vai lá, você entra, pô, vamos fazer o jogo aqui, vamos tentar fazer tudo certinho. 8 minutos de jogo, sai o gol do Vasco. Não tem como, cara. Como é que você vai segurar a bronca? Como é que você vai manter a confiança se já no começo do jogo já dá errado e você já toma o gol, né? Aí você sai desmoralizado, porque toma 5 gols. É muito difícil, né? Bom, vamos primeiro de Wesley Carvalho, que a partida em que o Atlético sai na frente, o Inter empata
com o saudoso Carlos de Pena, né? Que causa sentimentos mistos no torcedor colorado. E aí, no finalzinho do jogo, o Atlético faz o gol da vitória, né? Bom, vamos lá. Não fizemos uma bela partida no sentido tático, mas nós merecíamos por ter acreditado o tempo inteiro. Parabenizar pela determinação, garra e inteligência. Temos um tempo para treinar, viver intensamente. Esperamos manter essa sequência de resultados bons, até mesmo quando não fazemos boas apresentações. O que importa são os resultados. Concordo em partes com o Wesley Carvalho. Acho que os resultados eles são importantes. Os resultados são o que norteiam muitas vezes o torcedor em relação a cobrar ou não, mas o Paulo Turra apresentou resultado e não ficou. O torcedor não gostou do trabalho dele. Então, é óbvio que vem respaldado por uma grande vitória para cima do Flamengo no fora de casa, não foi no Maracanã, né? Mas, cara, você vê que são oscilações, né? São oscilações. Tem partidas boas, tem partidas ruins, tem partidas meia boca. Só o resultado não basta. Eu acho que a essa altura da temporada, talvez o torcedor tenha a consciência de que, cara, tem que seguir com o Wesley Carvalho. E aqui, cara, assim, eu acho que ele pode fazer um bom trabalho. Só que teve pausa da data FIFA, voltou avassalador, venceu o Flamengo, mas aí já quase uma semana de descanso já não faz uma partida legal, jogando na Arena da Baixada, e a Arena da Baixada tem a particularidade do gramado sintético, que é sim uma vantagem. O Cudê reclama e eu critico, mas isso é uma vantagem pro Atlético, é uma vantagem pro Furacão, como é uma vantagem pro Palmeiras, como é uma vantagem pro Botafogo. Você tem que saber usar e potencializar isso. Se você não saber usar isso a seu favor, aí o torcedor que vai no estádio, mesmo vencendo, às vezes ele acaba perdendo a paciência, né? Bom, sobre Eduardo Cudê, diz que é outro esporte, né? Eu deixei um silêncio aqui intencional, tá? A dor pela derrota que acho que não merecíamos. Uma partida difícil pelo que perdemos. Fizemos um grande jogo, uma grande postura do time. Quase tudo quase tudo lançamento. Enfim, não entendi muito bem aqui. Também tivemos situações. Não deu certo para nós, mas deu para eles. Não acho justo o resultado, mas futebol é assim. Quem mais gols, quem faz mais gols ganha. Eu peço perdão pelo português aqui, não tá legal. Bom, comentou sobre o gramado sintético. Cada um joga em seu campo, mas não é o mesmo. Para mim, é outro esporte o sintético. Você pode treinar sempre aqui e é uma vantagem. A dificuldade existe, mas é o campo deles. Muda a velocidade, o kick da bola. Fizemos um grande jogo, mas o resultado foi uma merda. Esta é a verdade, tá? Bom, eu falei aqui, cara, assim, eu discordo em partes do Cudê. Discordo em partes. Minha opinião pessoal, qual que é o correto, na minha opinião? É ter um padrão. É a CBF vir e falar, cara, esse tipo de gramado para todo o campeonato. Então, a equipe que quer jogar a Série A do Campeonato Brasileiro tem que ser assim. Esse é o padrão a partir de agora. A grama na altura tal, tem que ser a grama do tipo tal e tem que estar em boas condições. A equipe que não estiver em boas condições ou vai perder o mando de campo ou vai tomar uma multa pesadíssima. Na Inglaterra, se eu não me engano, acho que o jogo nem acontece se o gramado não estiver no padrão, na qualidade que tem que ser, né? Estipulado pela liga. Isso eu acho que é o correto. Você tem um padrão. Você tem que padronizar para todo mundo. Padroniza-se, que aí ninguém reclama de nada. Então todo mundo tem o mesmo gramado, o mesmo tipo de grama, na mesma altura, nas mesmas condições. Todo mundo tem que fazer o mesmo. Isso eu acho que seria o correto, tá? É isso que eu acho que seria o correto. Agora, já que isso não existe, já que isso não existe, tem campos e campos. Tem campos e campos. Você pode ir no Maracanã, que recebe jogo do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, o gramado tá acabado. Então
eu corroboro com os defensores da grama sintética aqui. Cara, é melhor você jogar na grama sintética do que você jogar num gramado destruído. E ali não é culpa do Flamengo, não é culpa do Fluminense, cara. É simplesmente o Maracanã recebe jogos de duas grandes equipes e aí, eventualmente recebe também do Vasco da Gama. Tem como manter um gramado em condições ideais? A Arena Castelão, que quando o ano passado, né? Houve um momento muito ruim, porque o Fortaleza e o Ceará estavam fazendo muitos jogos lá. Gramado ruim, tem como? Não tem. Mineirão, eventos musicais, jogos do Galo, jogos do Cruzeiro. Tem como manter a qualidade do gramado? Não tem. E é por isso que eu falei. Nessas situações, eu prefiro que tenha um gramado sintético. Se eu não me engano, e o torcedor palmeirense me corrija, a escolha pelo gramado sintético no Allianz Parque foi por uma questão de, cara, manter a qualidade. Manter uma qualidade. É uma questão de economia de grana, que você ficar fazendo manutenção do gramado, mas também, cara, sim, vão ter. A Arena do Palmeiras recebe vários eventos, né? Então a concorrência que tem o Palmeiras não é com outra equipe, é com eventos. Eventos musicais que acontecem e acabava com o gramado. Então essa foi a opção. E aí, cara, é aquela coisa. São campos e campos. É como o Kudê disse, é a casa de cada um. Ah, você pode treinar sempre aqui, é uma vantagem. Como eu falei, das condições climáticas. O Internacional treina no inverno. Eu pego sempre o inverno brasileiro, porque a disparidade é muita diferença, né? Então você pega o Internacional treina num frio ali de 10 graus, uma média de 10 graus. Vamos pegar, não sei qual que é a média do frio de Porto Alegre, mas imagina que seja lá, 10, 15 graus. A equipe do Fortaleza, a equipe do Bahia treina numa média de 30 e poucos graus. 32, 33, 34, o inverno, tá? Isso o inverno dos duas regiões. Aí o Inter vai para a região Nordeste, Bahia ou Fortaleza e vice-versa, né? Ou o Bahia ou Fortaleza vão jogar em Porto Alegre contra o Inter ou contra o Grêmio. É uma vantagem clara. Ou você vai falar que não? Isso aqui é uma vantagem, isso é uma vantagem clara. O gramado pode ser o mesmo, mas as condições climáticas não. Você pode jogar de calça, pode jogar de luva, pode jogar de camiseta. É uma vantagem clara. Quem joga no frio está adaptado ao frio. Isso é uma vantagem clara. Então, por isso que eu falo, por isso que eu não gosto de ir por esse caminho de, tem uma vantagem aqui. A vantagem tem, mas se você for entrar na tecnicalidade, então, da vantagem, então o Beira-Rio tem que ser climatizado. O estádio Beira-Rio tem que ser climatizado, como tem que ser climatizado a Arena Castelão e a Fonte Nova. O Allianz Parque, que eu citei, a Neoquímica Arena, se é para padronizar, então todos os gramados têm que ser igual e todos os estádios têm que ser climatizados. Os que são muito quentes têm que ter ar-condicionado, os que são muito frios têm que ter o ar-condicionado no modo quente, né? No modo esquentar. É assim que tem que ser, então. Ué, já que é para falar de vantagem por vantagem, e tem que ser coberto, né? As arenas têm que ser cobertas, porque num dia de chuva forte não pode encharcar o gramado. Ou seja, vai todo mundo querer bancar essa brincadeira? E outra, assim, isso é uma opinião pessoal. Eu acho que a vantagem, entre aspas, da gente ter um país assim, como o Brasil, que cada região, cada clube tem o seu tipo de gramado, a sua particularidade, isso prepara as equipes do Brasil, que é um país continental, e você enfrenta várias condições climáticas, seja clima seco, úmido, muito quente, muito frio, muita chuva, você pega várias adversidades e, fora isso, gramados de várias qualidades. Isso torna as equipes brasileiras, na minha opinião, equipes mais versáteis a jogar as competições internacionais. Eu acho que isso te dá uma vantagem. Não é legal se jogar no. Você que está acostumado no gramado natural, não é legal se jogar no gramado sintético? Não é. Não é legal. Os caras têm uma clara vantagem. Só que eu falei, se a gente entrar na tecnicalidade, então, no inverno brasileiro, o Inter tem uma clara vantagem contra as equipes que jogam em regiões quentes. Então, a gente não pode ir, eu só faço convite assim, a gente não pode ir por esse caminho. Porque se a gente for por esse caminho, então
A gente tem que ir ao extremo, então. A gente tem que ir até o fundo do poço. Qual que é o fundo do poço? O fundo do poço é esse. Então, a régua é essa. O sarrafo é esse para todo mundo. Tem que ter a mesma temperatura, não pode estar a mesma quantidade de água, o irrigador tem que jogar a mesma quantidade de água, não pode estar encharcado de chuva, o gramado tem que ser nessa altura, gramado desta qualidade, não pode estar soltando tufo de grão e os caramba. Se é pra gente entrar nesse nível, só que eu acho que a vantagem de ter várias condições te prejudica? Óbvio que te prejudica. Eu não estou falando que não prejudica. Mas a vantagem de se ter isso é que, cara, você vai fazer um jogo de Libertadores, você tá preparado para as maiores adversidades. Seja elas o gramado, seja elas a altitude, sejam elas o torcida adversária que te intimida. Você está preparado para todos os tipos de condições. Eu acho isso bom porque te prepara para jogar as principais competições, que é a principal de todas, a Libertadores, né? Enfim, vale a reclamação? Não estou falando que não vale, gente. Eu não estou falando que não vale. Agora sim, é muito fácil, né? Ah, não, aqui, né? Mas como eu falei, então o Rogério Ceni e o Vojvoda tem que começar a reclamar também. Cara, não tem condição a gente tá jogando aqui num calor de quase 40 graus e chegar e jogar no Rio Grande do Sul fazendo 15 graus. Não tem condição. Isso acaba com a saúde dos meus atletas. Você gostar, o torcedor o gremista, o colorado, e até o torcedor do Furacão também ia gostar de ouvir isso? Ah, mimimi, tá reclamando, pô, é só um friozinho, né? Não, é justo. Se é para reclamar de tudo, eu acho que então, né? Porque, como eu falei, o gramado sintético não muda a condição do atleta. Agora, as condições climáticas mudam sim. Tem gente que fala, ah, não, mas a altitude é outra história. Não, não, você sair de um clima quente e vice-versa, tá? Saindo de um clima muito frio para um clima muito quente, cara, isso mexe com a imunidade do seu organismo. Mexe com a imunidade do seu organismo, você perde vitalidade, você perde disposição, né? Fica mais propenso a pegar uma condição aí de uma gripe, uma virose, se lesionar. Você muda a condição atlética. Para um atleta, para minha pessoa, que não sou um atleta, né? No máximo faço uma corrida de rua, eu sair de um calor e ir para o frio não faz diferença. Isso não vai mexer com a minha condição de um atleta casual. Agora, para um atleta de alto rendimento, isso mexe muito e impacta muito, né? Não sei nem se existem estudos assim, de fato investigando, mas óbvio que tem. Isso mexe com a condição de uma pessoa comum do dia a dia. Você imagina para um atleta de alto nível. Isso mexe muito, né? Enfim, estou me delongando, estou divagando demais, tá? Bom, vamos embora. O Renato admitiu o domínio do Palmeiras. E é o que ele falou: às vezes é necessário sofrer. E é o que é, cara. E é o que o Vojvoda falou também. Gente, sofreu, cobrou uma mudança de postura no vestiário, voltou com outra postura, segurou a bronca e venceu. Você jogar com um time pequeno? Não. Não tem como. Vou bater de frente com o Palmeiras. Eu sou maluco. Fui goleado no primeiro turno. Jogo bastante. E foi bastante pegado, né? Cara, assim, que teve de falta foi uma loucura, né? Do Grêmio e do Palmeiras. Cara, assim, foi um jogo de Libertadores, quase, né? Jogo bastante pegado. Fizemos um belíssimo gol. Depois o Palmeiras começou a crescer. Minha equipe é ofensiva. Muitas vezes vai deixar espaço para o adversário. Seguramos o primeiro tempo, fizemos mudanças no segundo e foi um jogo lá e cá. O Renato gosta disso, ter equipes ofensivas, como o Voivoda gosta também. Mas tem jogos e jogos. Se ele vai pro enfrentamento, se ele vai pra trocação com o Palmeiras, ele toma um chacoalhada na arena. Ele quer isso. O torcedor quer isso. Não. Ele não é maluco. O Palmeiras dominou mais, pela necessidade de pelo menos empatar, mas soubemos sofrer. Às vezes é necessário sofrer. Não estávamos enfrentando qualquer equipe e com um jogador a menos. Sofremos, mas o mais importante foi conseguir os 3 pontos e recuperar o terceiro lugar, né? É importante também, condição de tabela, né? Ah, o Renato fala do jogador a menos, mas o Vila Sante foi expulso no finalzinho do jogo e, cara, ali era muito nítido que não ia acontecer nada.
acontecer nada. O Palmeiras fazendo um lançamento, tentando de alguma... Gustavo Gomes virando atacante, não ia acontecer nada. Assim, tava, o desenho da partida, talvez acontecesse algo que aconteceu no Allianz Parque, que o Breno Lopes, ali numa bola que sobrou, ia fazer, mas era muito difícil, era muito improvável, né? O jogo, você acompanhando, fala, pro torcedor deve estar sendo uma angústia. Mas a gente que olhava e falava, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. É bom. Vamos com as palavras do Abel e depois a gente já parte para a coletiva dele. Pô, eu não vou nem pegar só uma aspa, não vou nem pegar as aspas do Abel, né? Porque ele culpa a falta de eficácia. Então vamos direto para a coletiva do Abel. Pô, falamos demais hoje, né? Enfim, coletiva do Abel Ferreira, TV Palmeiras Fan, o canal do Palmeiras no YouTube. Primeiramente, o convite que eu faço não só para o torcedor palmeirense, mas para todos os torcedores de todas as camisas, de se inscrever no canal, curtir o vídeo, né? Dá uma moral. Se você simpatiza com o Palmeiras, ou não necessariamente não simpatiza com o Palmeiras, mas ouve o Abel Ferreira, né? Ouve o Abel Ferreira. É importante você ouvir outros pontos de vista, como ontem eu trouxe a coletiva do Vojvoda. Você vai ver que a pegada do Abel é muito diferente, né? O jeito que ele fala, que ele se comunica, ele é bem pilhadão. Então são várias alternativas, são várias opções, e é isso que torna o futebol brasileiro, cara, essa é a maravilha que eu gosto, pelo menos, né? A maravilha que é, essa diversidade de opiniões e personalidades, tá? Vambora, Abel Ferreira. Saída de campo, você falou que o Palmeiras foi roubado. Deu para perceber pela transmissão da televisão. Primeiro, por que o Palmeiras foi roubado? E segundo, uma pergunta um pouquinho diferente. O Palmeiras, assim como os outros times que estão nas semifinais da Libertadores, eles optou por um time titular. Colocou o que tinha de melhor. Aqui, além do Rony, que teve um problema durante a semana. Mas, ainda assim, mesmo com o time titular, o Palmeiras perdeu para o Grêmio. Isso preocupa para o jogo contra o Boca na Libertadores? Olha, em relação à primeira pergunta, o que se passa dentro do campo fica dentro do campo. Em relação à segunda, o que é que eu te vou dizer? Eu já falei para vocês várias vezes, hoje era dia da bola não entrar, vejam o lance em que o Veiga vai fazer gol, bate nas pernas do guarda-redes, nas costas e vai fora. Criámos o suficiente para sair daqui com outro resultado, muito volume, muitas oportunidades, bolas na trave, e como eu digo muitas vezes, ou digo sempre, o resultado tomou conta dele hoje, não foi o que nós queríamos e nós fizemos tudo, acho que nos primeiros 10 minutos. Algo à luz. Nos primeiros 10 minutos acho que entramos longe das marcações que tínhamos definido, é muito claro perceber isso, e a partir dos 10 minutos acho que o jogo foi todo nosso e não ganhamos porque não fomos eficientes nas oportunidades que tivemos, foi por isso que nós não ganhamos o jogo, mas o futebol é assim, e dar os parabéns ao Grêmio, que hoje foi extremamente eficiente e por isso é que ganhou o jogo. Bom, foi perguntado em relação ao gesto, né, que ele faz o gesto e ele fala, né, que alguma coisa de estar sendo roubado. O Abel fala assim, o que fica dentro do campo, o que acontece dentro do campo fica dentro do campo, né? O famoso, né, o que acontece em Vegas fica em Vegas, né? Isso é meio para, eu acho que esse é um discurso que é meio para justificar assim, eu posso fazer qualquer coisa lá, o que eu quiser, que aqui fora é outra história, né? Eu não concordo com o Abel. O que acontece dentro do campo fica dentro do campo, porque aí você está legitimando tudo que você faz, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Posso mostrar o dedo do meio, posso pegar no genital, posso xingar a mãe de fulano. O que aconteceu dentro do campo, o que acontece dentro do campo fica dentro do campo, né? Eu não vou muito por essa linha, até porque se o STJD entender que ali, né, houve algum tipo de infração, ele vai ser punido, né, pela justiça desportiva. Então, eu não sou muito dessa de o que acontece dentro do campo fica dentro do campo. Mas ele estava muito estressado mesmo, ele estava muito temperamental. Eu acho que, cara, o Abel, ele tá aprendendo como é que eu posso dizer assim, a trabalhar esse lado, né? Que antes ele era muito emocionado, acontecia uma coisa, ele ia pra coletiva e soltava os cachorros. Agora não. Aconteceu uma coisa ali, e ele tá conseguindo manter essa coisa assim, pô, aconteceu lá, não vou criar mais polêmica, não vou jogar mais fumaça, não vou abanar o fogo. Aconteceu lá, beleza, vamos questionar, vamos falar sobre isso, mas aqui fora eu não vou falar sobre aquilo, eu não vou aumentar mais. Eu não vou fazer com que aquilo tome proporções maiores do que já tomaram. Acho legal. Acho uma postura legal porque, assim, é uma situação de que
para muita gente é interessante, né? Pô, sai, fala mesmo, bota a boca no trombone, que eu também acho que é justo. Se ele acha que foi prejudicado, ele sair e falar que passaram a mão mesmo, e aí toma punição, mas tudo bem. Passaram a mão mesmo, que não sei o que, também acho justo, mas eu acho que é mais interessante, e eu já falei sobre isso várias vezes, acho que é mais interessante pro Abel ele focar no que ele pode controlar. É legal ele deixar o protesto, o manifesto dele. Eu acho que é legal, porque ele é um cara que sempre vai repercutir, para o bem ou para o mal, porque existem os adoradores e os antes, né? E assim, é na mesma proporção praticamente. E mesmo os antes, né, aceita hater do Abel Ferreira, e tem muitos na imprensa esportiva, né? Eles vão repercutir as falas do Abel. Então, eu sempre falo aqui, é legal ele deixar um manifesto dele? É legal. Mas, cara, é melhor para assim, para ele não se desconcentrar, para ele não perder o foco, eu prefiro muito mais que ele adote essa postura. A outra também é legal. Ele tem que manter, ele tem que se manter fiel ao que ele é, ao que ele acredita, mas gera muita fumaça, né? E aí fica assim semanas que ele já mostrou várias vezes que ele não gosta de passar por essas situações, porque depois ele vem em coletivo e rebate, falaram isso, falaram aquilo. Cara, assim, até para ele não se desgastar, para ele não se desgastar no dia a dia com o que ele vai ouvir, com o que ele vai ler, eu acho melhor ele adotar essa postura. Bom, falei, me destemperei ali, beleza. Não importa se eu acho certo ou errado. O que importa é, quando eu sair, eu não vou falar sobre isso. O que acontece lá, fica lá. Acho melhor. Não concordo com essa fala, tá? Porque eu falei, se você for e partir para essa fala, você está legitimando, né? Aconteceu agressão, violência, torcedor invadiu. Aconteceu dentro do campo, fica lá então, né? Não, não é bem assim. É só porque, só tô falando porque assim, tem gente que leva isso ao pé da letra. É óbvio que eu sei, né, que o Abel não leva isso ao pé da letra. Mas existem pessoas, e é importante contextualizar isso, existem pessoas que vão ouvir isso e vão falar, tá, então na minha pelada eu vou fazer o que eu quiser, né? Tem gente nesse naipe, gente. Vocês podem achar que é absurdo, mas tem gente que é assim. Por isso que eu tô falando, cara, eu não vou muito por essa linha, mas para ele, né, para treinador, Abel Ferreira, para ele manter a sanidade mental, ele focar no trabalho. Aconteceu uma série de situações, ele ficou revoltado, o que é normal. Ele é um cara muito intenso, como ele mesmo descreve, e eu acho bacana ele mostrar esse. E eu até falo assim: muita gente critica o Abel por sair de campo. Eu falei, cara, ele tem que sair mesmo. Ele tem que sair porque o time do Palmeiras perde mais se ele for expulso. Então é melhor ele sair, faltando alguns minutos para acabar a partida, que já é um prejuízo. Sim, acho que é um prejuízo. Mas é melhor ele sair do que ele ser expulso e perder um próximo jogo. E isso é uma coisa que ele tá controlando melhor. Ele tá sabendo controlar melhor. Então, cara, assim, é um dos treinadores que, taticamente, assim, tem problemas, a gente pode questionar os problemas, mas é um dos treinadores que mais tem evoluído, na minha opinião. Ele chega aqui muito tímido, então ele não fala muito. Quando ele começa a se tornar uma estrela, aí ele fica com aquela coisa bem intensa, bem explosiva. Ele continua com esse perfil, mas agora ele consegue controlar melhor. Isso mostra ele mostra uma maturidade nesse sentido, né? Eu vejo como algo positivo. Eu vejo isso como algo positivo porque aí ele foca, aí não gera tanta repercussão, não dá tanto rebuliço e ele segue a semana dele tranquilo, tranquilo não, mas ele segue a semana dele trabalhando e focando no que ele pode fazer, que é o futebol do Palmeiras. Competições diferentes, né, Abel? O Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, né, por diversas circunstâncias. Mas você tem um time maduro, um time acostumado, né, a uma competição ou outra. O desempenho hoje, né, mesmo que você não tenha obtido resultado, não tenha tido essa eficiência, como você citou agora, esse desempenho, você considera que ele é, por exemplo, suficiente para o que você projeta para o primeiro enfrentamento contra o Boca Juniors? Depende para aquilo que tu estiveres a olhar. Estás a olhar para as oportunidades que criamos ou para as oportunidades que falhamos? Pelo que eu criar tantas, quero eu criar tantas no próximo jogo como criamos aqui. Pelas que falhamos, sim, não podemos. Não podemos falhar tantas como nós criamos. Eu sei que os nossos jogadores querem fazer. Como te disse, faltou o que o nosso adversário teve em excesso e podia ter feito um golo em transição numa perda de bola nossa, num passe interior, quando o adversário está completamente fechado e nós temos que evitar esse passe interior e que deu transição, que o adversário podia ter feito o golo em transição. Nós não conseguimos fazer, por isso é que não foi por falta do volume, não foi por falta da oportunidade, não foi por falta de encostar o nosso adversário ao último terço. A bola bateu na trave, como disse, não quis entrar. Uma bola do Veiga em cima na primeira parte. Tivemos uma transição do Rony, que acho que ficou um bocadinho de pé esquerdo, podia ter finalizado, entre outras.
Acho que o volume foi muito grande para a pouca eficácia que nós 18 remates, né? 18 remates é muita coisa, é muito volume em casa do Grêmio. Mas volto a referir, o futebol é feito de eficácia, e nós hoje não, nesse quesito, o adversário foi melhor que nós, rematou metade das nossas vezes e conseguiu ganhar o jogo. Mas acredito. Bom, vamos lá. Foi perguntado sobre a questão da Libertadores, né? Deixa eu abrir o de olho fechado aqui, pô. Se ele acha que dá pra, né, fazer um... Como é que é, né? O andamento. São competições diferentes. Eu acho que o Abel vai até falar sobre isso, se eu não me engano. São competições diferentes. É totalmente diferente. Totalmente. A gente vê um Internacional que na Libertadores mostra um perfil totalmente diferente do que é o Inter no Brasileirão. E o próprio Palmeiras, ele mostra isso. Na Libertadores, um time super eficiente, que, cara, que tem uma relação de amor que, assim, ela transcende, né? Assim, o Palmeiras na Libertadores é algo muito diferente, assim, ele transmite uma vibe diferente. Quando eu penso em Palmeiras e Libertadores, pelo menos assim, se a gente pensar nos últimos anos, cara, assim, é um relacionamento que é muito bonito, né? É daqueles relacionamentos de filme, né? É um relacionamento muito bonito. E até, se a gente recordar, o torcedor que às vezes olha e fala assim, cara, o futebol do Palmeiras não tá legal, né? Se olhar, mesmo essa temporada, que o Palmeiras fez a melhor campanha de novo, e mesmo no mata-mata foi seguindo assim. Agora é fácil, né? Eu vejo muita gente depois que o Palmeiras enfrentou o Deportivo Pereira. É Deportivo Pereira? Eu lembro que tinha Pereira no nome. E o Palmeiras passou fácil. A galera, o Palmeiras deu sorte, né? Mas esses mesmos figuras, essas mesmas figurinhas, quando saiu o sorteio das oitavas de final da Libertadores, quando teve aquele sorteio, o famoso sorteio, o lado do Flamengo era o mais fácil, né? É curioso. É curioso. Só que no lado do Palmeiras os favoritos caíram. Aí, o Palmeiras também pegou uma chave fácil, né? A galera, eu me lembro o ano passado, né? A chave de grupos. O Palmeiras também pegou uma chave baba, né? Atropelou todo mundo, pegou uma chave baba também. É fogo, né? É fogo, né? Estou falando isso porque o Palmeiras na Libertadores é outra parada. É outra parada. Então, é outro jogo. Pode não ter sido legal. Abusou dos cruzamentos. Um time, às vezes, falta um pouco de repertório, sim. Quando pega um time fechado, né? Quando pega um time fechado, falta repertório, sim. Os pontas de velocidade não funcionam. Tem tudo isso. A gente pode falar de várias coisas, mas o Palmeiras na Libertadores é diferente. A postura do time é diferente. A vibração do time é diferente. Eles passam um negócio diferente. Mesmo quando eliminado pelo Atlético Paranaense, é uma postura diferente. O time tem uma pegada diferente na Libertadores. Então são competições e competições. Eu não acho... A mim não me preocupa os jogos recentes do Palmeiras, apesar de ter vencido o jogo do Corinthians, não foi legal. O jogo contra o Goiás não foi legal. Esse jogo contra o Grêmio não foi legal. Mas a mim não me preocupa. Que o Palmeiras na Libertadores, e nessa temporada já aconteceu, do Palmeiras jogar a Libertadores, o Brasileirão, partidas muito ruins, muito duvidosas. Inclusive, no pior momento nessa temporada do Palmeiras, foi quando o Palmeiras venceu o Bolívar, se eu não me engano, né? O torcedor me corrija se eu estiver errado. E aí, foi o Bolívar, e aí depois perdeu do Bahia, foi naquela sequência lá. Voltou da data FIFA, goleou na Libertadores, e aí veio uma sequência, né? Que começou perdendo pro Bahia lá na Fonte Nova, um jogo que o Palmeiras jogou bola, mas perdeu, e aí engatou uma sequência muito ruim, foi o pior momento do Palmeiras na temporada. E na Libertadores não tomou conhecimento. Ainda quando enfrentou o Pereira, né? O momento do Palmeiras no Brasileiro não era muito legal também. Foi lá e goleou. Mas o adversário é fraco. Um adversário que eliminou o Del Valle. Né? É muito fácil, né? Que eu falo, é muito fácil. Tem umas figurinhas na imprensa que é muito sempre. Também pegou um caminho fácil. O Olímpia não era fácil. Eu me lembro que muita gente comemorou quando o Flamengo pegou o Olímpia, né? Foi eliminado. Então, assim, pelo sorteio, o lado da chave do Flamengo era o mais fácil. Mas ali passaram só os favoritos, passaram só os cobras.
hoje, do lado do Palmeiras, sobraram os favoritos, né? Mas os embates poderiam ter sido muito piores se os favoritos tivessem passado. Você vai contar que o Independente Del Valle não vai passar? Você não vai contar. Né? Tem como contar com isso? Não tem como contar com isso. Mas acontece. E é culpa do Palmeiras? Não, não é culpa do Palmeiras. Por isso que eu falo assim, por torcedor que eventualmente esteja preocupado, eu acho que sim. Óbvio que tem situações, mas falta de entrega, falta de vontade, postura, isso nunca falta ao time do Palmeiras. E na Libertadores, eu acho que eles incorporam outro espírito, né? Eles, mesmo sem o Dudu, eu acho que o Palmeiras ele incorpora outro espírito quando vai jogar Libertadores. É uma postura diferente, é uma pegada diferente, é um ambiente diferente, e o Palmeiras incorpora isso, acho que como ninguém. Assim, a mudança ela é radical. Né? Talvez eu veja isso no Internacional também, né? O Boca eu não sei como é que tá, eu não acompanho o Boca no Campeonato Argentino, então não posso dizer. Mas eu imagino que pro Boca também, né? A mudança. O Fluminense também tá assim, né? A gente vê partidas de qualidade duvidosa do Fluminense, né? Mesmo após a classificação para a semifinal, vencendo algumas partidas, inclusive venceu uma contra o Palmeiras, mas no Campeonato Brasileiro, às vezes de qualidade duvidosa, mas na Libertadores fazendo grandes jogos. Então, acho que os 4 times que estão nas semifinais da Libertadores, eles estão mais ou menos assim. De que no Brasileiro tem aquela oscilação, mas na Libertadores, até chegarem nas semifinais, eu não sei o Boca, tá? O Boca, os times argentinos historicamente são assim. Eu tô dizendo, eu tô incluindo o Boca porque normalmente eles são assim. É uma mobilização diferente. É uma ambientação diferente. A postura é diferente. Então, para eventualmente um torcedor do Internacional. Acho que o torcedor do Internacional não tem dúvida, porque até chegar na semifinal foi algo histórico. Mas, de repente, o torcedor do Fluminense, o torcedor do Palmeiras, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Acredite na sua equipe, porque são equipes que. Daí, se vai chegar na final, não é isso que eu estou dizendo. As 4 equipes que estão na semifinal. Vai ser difícil. Por isso que eu estou falando. As 4 equipes que hoje estão nas semifinais da Libertadores. As 4, quando jogam a Libertadores, jogam de um jeito diferente. Adotam uma postura diferente, tá? Vou fechar por hoje, porque eu já me estendi demais. Peço perdão aqui pelo longo podcast. Assim, e aí, finalizo aqui. Torcedor colorado, não fique bravo, né? Torcedor do Palmeiras, não fique bravo. As nossas críticas aqui, elas são, obviamente, construtivas, né? Construtivas, né? Pelo menos é no sentido de ser construtivo, né? Bom, você aguentou até aí, eu agradeço demais, agradeço de coração, peço para deixar uma moral para a gente, só trazer a tabela, tá? A gente vai ter Corinthians encarando o líder do Campeonato Brasileiro. Olha, é um jogo que para as duas equipes é assim, para o Botafogo é para dar tranquilidade de que o título está encaminhado. Pro Corinthians é para dar tranquilidade de ser afastado. Cara, se o Corinthians perde esse jogo, assim, eu acho que nem um empate é interessante. Mas é que nem como foi pro Grêmio. Se não dá para ganhar, é melhor empatar. Né? Se não dá para ganhar, é melhor empatar. São duas equipes que não estão. O Corinthians eu acho que vem com uma leve confiança por ter marcado 4 gols, mas também tomou 4. Mas o Botafogo é equipe sem confiança também, né? Então são duas equipes que praticando um futebol muito questionável, sem muita confiança. Vai ser um jogo interessante de ver. Espero que seja um bom jogo. Espero que seja um bom jogo. Mas vai ser talvez seja aquele jogo meio estudado de, pô, não posso perder, eu também não posso perder, como é que fica aqui? O Corinthians não pode se dar ao luxo de entregar os pontos pro Botafogo, né? Pensando assim, o Palmeiras eventualmente é o único que pode brigar. Não, mas também não posso dar os pontos porque minha situação não é legal, então o Corinthians precisa vencer, né? Porque se o Corinthians estivesse ali no meio de tabela, o torcedor até podia pedir, entrega o jogo, né? Entrega o jogo, não deixa o Palmeiras entrar na briga, não, né? Mas não pode dar nem ao luxo de fazer. É óbvio que é folclórico isso, né, gente? Mas não pode se dar nem ao luxo de, eventualmente, né, o torcedor sugerir isso. Olha, entrega o jogo aí, né? Dá uma força pro Botafogo, né? Palmeiras não chegar. Não dá nem para fazer isso, tá? Bom, encerro por hoje.
Muito obrigado. Amanhã estamos de volta para comentar Corinthians e Botafogo, tá? Valeu demais, um forte abraço e amanhã estamos de volta. Tchau.